aluno, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, sou a professora Adriana e hoje nós vamos falar sobre a comparação de frações, continuando os nossos estudos aqui com as frações. Objetivos da nossa aula: comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e racionais positivos na representação fracionária e fazer relações com a reta numérica. Para nossa aula, você vai precisar do seu caderno de matemática ou folha para anotação, caneta, lápis, borracha e uma régua. Vai ajudar bastante se você tiver aí. Anote então no seu caderno a data de hoje, aula comparação de frações. E a gente já continua. Tudo anotadinho aí? Vamos então para a aula de hoje. Na aula passada, nós falamos sobre as frações equivalentes. O que eram as frações equivalentes? Eu posso multiplicar uma fração, o numerador e o denominador, pelo mesmo número natural e vou resultar em novas frações. Então, temos aqui o exemplo da aula passada, né? Do 3/5, que eu multiplico por 2, o numerador e o denominador, e tenho a fração 6/10. Quando eu multiplico por 3, 9/15, e assim por diante. Nós vimos também na aula passada que podemos simplificar uma fração até chegar numa fração irredutível. Então, nós temos aqui o 18/30, que eu fui dividindo. Dividi por 2 e obtive 9/15, depois dividi por 3 e obtive 3/5, que é uma fração irredutível. O que era a fração irredutível? Que eu não consigo mais simplificar, não consigo mais dividir, certo? Lembramos então da aula passada. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a comparação de frações. Então, comparando aqui essas frações, eu faço uma pergunta: qual é a maior fração? Quando a gente olha aqui para o nosso desenho, nós temos o mesmo inteiro dividido em partes diferentes. Então, o primeiro está dividido em 2 partes, o segundo em 3, o terceiro em 4 partes, depois em 5 partes e depois em 6 partes. Então, temos aqui a representação da fração 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6. Comparando essas frações, qual delas é a maior? Qual é a que tem o maior tamanho? Então, olhando para o nosso desenho, fica claro que 1/2 ocupa a maior parte do meu desenho, certo? Maior do que 1/3, ó. E o 1/3 é maior do que o 1/4. E o 1/4 é maior do que 1/5. O 1/5 é maior do que o 1/6. Olhando para o desenho, fica fácil de comparar, né? Então, a maior fração é 1/2. Como que nós podemos identificar se nós não tivermos o desenho? Pensa da seguinte forma: quando duas frações têm o mesmo numerador, então olha lá, todas elas têm numerador 1. Então, quando elas têm o mesmo numerador, a maior fração é a que tem o menor denominador. Então, olha só, o numerador de todas é 1. O denominador da primeira é 2, que é o menor de todos, ó, porque o 3, o 4, o 5 e 6 são maiores que 2. Então, para comparar frações que o numerador é igual, nós olhamos para o denominador. O menor deles vai formar a maior fração, certo?
Vamos em frente. E agora? Os numeradores são todos diferentes. Aqui nós temos 2/8, aqui 3/8 e 5/8. Mas o que elas têm em comum? Agora, elas estão todas divididas nas partes iguais. Então, nós temos aqui o denominador 8 para todas elas. Quando nós temos o mesmo denominador, nós temos que prestar atenção agora na quantidade de partes que eu estou tomando dessa fração. Então, aqui eu quis 2 partes, aqui 3 partes e aqui 5 partes, certo? Então, quando nós temos o mesmo denominador, nós vamos observar o numerador. O maior deles vai ser a maior fração. Quando comparamos frações de denominadores iguais, a maior fração é a que apresenta o maior numerador. Certo? Vamos ver se você entendeu. Praticando agora. Qual é a maior fração? Verifique aí para mim e eu já volto com a resposta. Tempo para você. Vamos ver se você acertou, então? Olha lá. Primeiro caso aqui, letra A. 1/5 ou 1/8? O que nós podemos observar nessas duas frações? Elas têm o mesmo numerador. Então, quando elas têm o mesmo numerador, nós vamos observar ali os denominadores. O que for menor vai resultar na maior fração. Então, a maior aqui nesse caso é 1/5. Olhando para a letra B, agora nós temos os denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, a maior fração vai ser a que tiver o maior numerador. Então, 7/5. Letra C, olha só, o mesmo denominador, que é o 9. Então, nós temos 3/9 e 4/9. Qual é a maior? 4/9, que é a que tem o maior numerador. Letra D, 2/15 ou 2/10? Agora, os denominadores são diferentes, mas eu tenho os mesmos numeradores. Então, qual é a maior? 2/10. Fácil, né? Vamos em frente. Para comparar duas ou mais frações, podemos utilizar os sinais de maior, menor ou igual. Você já deve ter visto isso, né? Então, esse símbolo aqui é o maior, esse menor e esse é o igual, que a gente já está mais acostumado a utilizar.
Por exemplo, aqui, 2/5 é maior do que 1/5, ó. Maior. 1/10 é menor que 3/10, certo? E 3/7 é igual a 12/28. E agora? Pensa nas frações equivalentes. Então, elas são equivalentes, olha lá. O 3, quando eu multiplico por 4, dá 12. E o 7, quando eu multiplico por 4, dá 28. Então, nós temos duas frações equivalentes, por isso podemos usar o sinal de igual. Vamos praticar um pouquinho com os nossos símbolos, então. Complete com os símbolos maior, menor ou igual. Quem é maior? Quem é menor? Será que elas são equivalentes? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. Vamos conferir, então? Olha lá. 1/3 e 1/8. Denominadores diferentes, mas têm o mesmo numerador. Quando acontece isso, a maior fração é a que tem o menor denominador. Então, 1/3 é maior que 1/8. Olha a letra B. Denominadores iguais. Então, a fração maior, nesse caso aqui, é 17/10. Então, dizemos que 8/10 é menor que 17/10. 2/9 e 4/18. Qual é a maior? Será que é maior? Será que é igual? Olha lá. 2 e 4. O que acontece aqui? O 2 multiplicando por 2 resulta em 4, certo? E quando eu multiplico 9 por 2, 18. Então, elas não têm essa relação de maior e menor.
Pelo contrário, elas são equivalentes. Olha lá, 2/5 e 2/10. Quem é maior? 2/5, porque nós temos mesmo numerador e denominadores diferentes. Quem é o menor denominador é o 5, por isso 2/5 é maior que 2/10. Letra E, 3/4 e 5/4, denominadores iguais. Então, a que tiver o maior numerador é que é a maior fração. 3/4 é menor que 5/4. E a letra F, 5/10 e 25/50. E agora, quem é maior? Nenhuma, né? Elas são equivalentes. Eu estou multiplicando por 5. 5 por 5, 25, e 10 por 5, 50. Então, elas são iguais, são equivalentes. Certinho? Vamos em frente. E agora, qual é a maior? Não temos numeradores iguais, não temos denominadores iguais. É um caso diferente. Então, como nós vamos verificar aqui? Primeira forma, posso desenhar as frações e comparar. Então, eu vou fazer um inteiro dividido em 5 e esse mesmo inteiro dividido em 7 vou comparar. Olha lá. Um inteiro aqui dividido em 5 partes, pegando 2 partes, porque 2/5, comparando com o mesmo inteiro dividido em 7 partes, pegando 4 partes. Qual é a maior? É o 4/7. Aqui fica claro pelo desenho. Então, a maior é o 4/7. E agora, comparando 4/6 e 5/9. Qual é a maior? Vamos pensar no desenho novamente. Vou pegar o inteiro e dividir em 6 partes. E esse mesmo inteiro dividido em 9 partes. Comparando as duas figuras, nós podemos observar que o 4/6 é maior que o 5/9. Certo? A área ocupada aqui na figura é maior para o 4/6. Tá, mas e se eu não tiver esse desenho? Se eu não conseguir fazer esse desenho na hora, como é que eu vou comparar essas frações? Podemos usar aqui o mínimo múltiplo comum, que a gente já aprendeu em aulas passadas. Olha lá, usando o mínimo múltiplo comum e as equivalências para comparar frações. Qual é a maior fração? 2/3 ou 3/4? Podemos fazer o desenho? Podemos, mas precisamos? Não, podemos utilizar o mínimo múltiplo comum, lembra? Como que eu vou utilizar aqui? Eu vou olhar para os denominadores, é o 3 e o 4. Então, eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum a 3 e 4. Então, fazemos lá a nossa decomposição, que também aprendemos na outra aula, lembra? Só que nós vamos fazer essa decomposição simultaneamente para o 3 e para o 4. E com isso, a gente vai encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, olha lá. Peguei aqui o número 2, que é o número primo, né? E vou dividir. O 3 não pode ser dividido por 2, então eu só escrevi novamente. E o 4 dividido por 2, 2. Aí, continuei com o 2. Aqui. O 3, que eu não consigo dividir, escrevi novamente. 2 dividido por 2, 1. Não consigo mais dividir por 2. Vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. E aqui, que já era 1, já tinha finalizado. Fazendo a multiplicação aqui, 2 vezes 2 vezes 3, 12. Esse 12 é o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4. O que nós vamos fazer agora? Esse valor 12 vai passar a ser o denominador das minhas frações. E nós vamos encontrar frações equivalentes. Como assim? Olha lá. O 2/3 eu posso escrever como uma nova fração. Para que seja 12 no denominador, eu preciso multiplicar 3 por 4. Só que para não alterar o valor da minha fração, eu não posso multiplicar apenas o denominador. Eu preciso também multiplicar o numerador. Olha lá. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 4, 12.
tem uma nova fração que é equivalente ao 2/3. Não estou alterando valor nenhum, né? Apenas encontrando uma fração equivalente. Vou fazer a mesma coisa com o 3/4. Preciso que o meu denominador seja 12. Então, para que o 4 seja 12, eu tenho que multiplicar por 3. E em cima também, o numerador tem que ser multiplicado por 3. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 3, 12. Encontrei agora duas frações que são equivalentes àquelas duas primeiras que eu tinha. O que eu posso fazer agora? Fica mais fácil de comparar. Quem é maior? 8/12 ou 9/12? Fácil de comparar agora? Olha lá. Maior é a 9/12. Então, voltando lá para as frações que eu tinha. Quem é a maior? É o 3/4 ou é o 2/3? É o 3/4. Então, 3/4 é maior que 2/3. Fácil assim? Olha lá. Então, lembrando, fazemos o mínimo múltiplo comum dos denominadores e encontramos frações equivalentes, certo? Vamos praticar um pouquinho, então, essa parte. Escreva uma fração equivalente a cada uma das frações abaixo que tenha denominador 12. E, em seguida, compare e coloque as frações dadas em ordem decrescente. Então, encontre as frações equivalentes e veja quem é a maior, quem é a menor, vai colocando em ordem para mim. Já volto com a resposta. Vamos ver se você acertou? Olha lá. Então, nós precisamos escrever todas essas frações com o denominador 12. Para encontrar o denominador 12 na letra A,
nós temos que multiplicar por 6. Então, 6 vezes 1, 6. E vezes 2, 12. Temos, então, 6 dozeavos. Letra B. Para multiplicar agora o 3 e ter resultado 12, tem que ser o 4. Então, o numerador também tem que multiplicar por 4. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 4, 12. 8 dozeavos. Letra C. 3 quartos. Vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 3, 12. E a letra D, 5 sextos. Vou multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. E 6 vezes 2, 12. Encontramos as nossas frações. Agora, temos que comparar essas frações para dizer lá do início quais eram em ordem decrescente. Vamos lá. Quem que é a maior de todas aqui? É o 10 dozeavos. Então, seria a minha primeira fração, 5 sextos. Depois, em seguida, indo para as menores, 9 dozeavos, 8 dozeavos, 6 dozeavos. Colocando, então, em ordem decrescente, temos que 5 sextos é maior que 3 quartos, que é maior que 2 terços, que é maior que 1 meio. Belezinha? Acertou aí? Vamos em frente. Mais uma questão para você, então. Leonardo e Carlos estão pintando seus quartos. Leonardo pintou 3 quartos do quarto dele. Carlos pintou 3/5 do quarto dele. Quem pintou mais? Lembra, então, agora, nós temos duas frações com denominadores diferentes, né? E precisamos comparar as duas. Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu encontrar a resposta? Nós temos duas opções aqui, dois caminhos diferentes que nós podemos utilizar para encontrar essa resposta. Não importa qual você utilizou, vamos lá. Então, o Leonardo pintou 3/4 do quarto dele. E o Carlos pintou 3/5. Antes de fazer essa comparação, vamos lembrar a primeira coisinha que eu passei para vocês lá. Olha lá. São duas frações com denominadores diferentes, mas com o mesmo numerador. Poderia utilizar essa comparação, que a maior fração vai ser a que tiver o menor denominador. Foi a primeira coisinha da nossa aula hoje. Se você não pensou nisso, você pode ter utilizado o mínimo múltiplo comum, que é o que nós estamos vendo agora. Fazendo o mínimo múltiplo comum
Do 4 e do 5, encontramos o 20. Para isso, transformamos então as frações 3/4 e 3/5 para denominador 20. E depois comparamos. Transformando a primeira, 3/4, vamos multiplicar por 5 e temos a fração 15/20. E transformando a outra fração, vamos multiplicar por 4 e vamos obter a fração 12/20. Qual é a maior fração? 15/20. Quem pintou mais, então? O Leonardo. Então, o Leonardo pintou mais. Certinho? Vamos em frente. Cláudia, Silvia e Marta foram ao açougue comprar carne. Cláudia comprou 1/4 de quilo. Silvia, 3/4 de quilo. E Marta, meio quilo. Quem comprou a maior quantidade de carne e a menor? É com você agora e eu já volto com a resposta. Vamos ver então quem comprou a maior quantidade de carne? Olha lá. A Cláudia comprou 1/4, a Silvia 3/4 e a Marta 1/2. Comparando então as frações. A Cláudia e a Silvia já estão com o denominador 4. Será que nós podemos encontrar uma fração equivalente para a Marta que também tenha denominador 4? Podemos, né? Multiplicando por 2. Então, nós teremos 2/4. Agora, ficou mais fácil de comparar. Comparando as três, qual é a maior? A maior é a da Silvia. Então, poderia também ter utilizado o mínimo múltiplo comum nesse caso, que é o 4, né? Que nós já vimos aqui que as outras duas já tinham 4. E que essa poderia ser transformada com 4 também. Não precisamos nem fazer. Se você fez, sem problema. Quem comprou mais carne, então, foi a Silvia. Belezinha? Vamos em frente. Eu falei no início da aula que nós iríamos comparar as frações na reta numérica. Lembra da sua reta numérica? Nós íamos do 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, nós vamos colocar também as frações. Como que a gente vai colocar dessa forma? Olha lá. Eu tenho a fração 1/2. Onde será que eu consigo colocar o 1/2 ali na minha reta numérica? Vamos pensar assim. 1/2 é menor do que 1 inteiro, né? É só a metade. Então, ele vai estar entre o 0 e o 1. Fazendo essa divisão, 1/2, eu vou pegar esses entre o 0 e 1 e dividir em duas partes iguais. Colocando ali, então, dividir em duas partes iguais. Bem exatamente aqui no meio, vai estar a fração 1/2,
que equivale ao 0,5. Então, olha lá, se você olhar na sua régua. Já partindo para a próxima, dividi em 4 partes iguais e vou colocar a minha fração 1/4. É um pedacinho. Então, do 0 até aqui, um pedacinho. Nós temos 1/4. Próxima, 3 meios. 3 meios é maior do que 1 inteiro, né? Eu peguei 1 inteiro e dividi em 2 partes, mas eu tomei 3 partes. Então, vai passar do 1. Olha lá onde fica o 3 meios. Está entre o 1 e o 2. 3 meios equivale a 1,5, certinho? E o 2 terços? 2 terços é menor do que 1 inteiro. Para ser 1 inteiro, teria que ser 3 terços. Então, está um pouquinho antes do 1. Olha lá. 2 terços. Fácil? Olha os 5 meios. 5 meios é maior do que 1 inteiro. Isso eu já tenho certeza. Mas será que ele é maior só do que 1 inteiro? Ou ele é maior do que 2 inteiros? Porque 5 meios. Eu tenho 1 inteiro dividido em 2 partes. Mas eu quero 5 partes. Então, eu vou ter que ter 2 inteiros e mais um pedacinho. Olha lá onde fica os 5 meios. Entre o 2 e o 3. 5 meios equivale a 2,5. Certinho? Situação problema. João construiu um varal de frações, mas cometeu um equívoco. Qual cartão foi posicionado de maneira errada? Olha bem para as frações aí, pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. Vamos ver então qual foi a fração que o João colocou errado ali. Presta bem atenção aqui. O 9/8, ele está no lugar errado? Por quê? 9/8 é maior do que 1 inteiro, né? Observe aqui, 9 décimos é menor do que 1 inteiro. Para ser 1 inteiro, teria que ser 10 décimos. O 5/8 é menor do que 1 inteiro, porque teria que ser 8/8 para dar 1 inteiro. 1/4, que a gente já viu lá no nosso exemplo da reta numérica, a gente já sabe que está no lugar certo. 7 terços é maior do que 2 inteiros, está no lugar certo. Realmente é o 9/8 que está errado. E aonde ele deveria estar, então? Olha lá. Depois do 11 décimos. Certinho? Vamos em frente. Mais um praticando. Quais frações correspondem aos pontos A e B marcados nas retas a seguir? Um tempinho para você e já volto com a resposta.
Olha lá então. O ponto A, se você observar aqui, está exatamente no meio do 0 e do 1. Então, ele corresponde a 1/2, ó. Está dividido em 8 partes e o ponto A está na quarta parte, que é o 4/8. Mas nós sabemos que na simplificação de frações, podemos encontrar uma fração menor que ela, que é a 1/2. Certinho? O ponto B. Agora, eu dividi aqui em 5 partes. E o ponto B está na quarta parte ali, então, 4/5. Belezinha? Vamos então para o nosso quiz. Coloque verdadeiro ou falso. Então, V para verdadeiro e F para falso. Vamos olhar aqui. 8/24. Será que é maior que 5/24? Isso está certo ou está errado? Numeradores diferentes e denominadores iguais. O que tem o maior numerador é a maior fração. Verdadeiro. 3/25 e 3/20. Será que está certo isso? Olha lá. Está dizendo que o 3/25 é menor. Isto é verdadeiro. Nós temos denominadores diferentes, numeradores iguais. Para isso, a maior fração é a que tiver o menor denominador. Então, é verdadeiro. Letra C. 2/5 é maior que 20/50. Será que isso está certo? Olha só. O 2 para o 20, eu multipliquei por 10. E o 5 para o 50, eu também não multipliquei por 10. Então, isso é falso. Elas são equivalentes. Letra D, então, 2/3 e 4/9. Se eu observar aqui 2 vezes 2 é 4. Mas 3 vezes 2 não é 9, é 6. Então, elas não são equivalentes. É falso. 6/10 e 18/30. Olha lá. 6 vezes 3 é 18. E 10 vezes 3 é 30. Então, está correto. Elas são equivalentes. E letra F. 1/6 é menor que 2/3. Será? Olha só. Para isso, nós podemos comparar as frações encontrando uma fração equivalente. Posso tirar o mínimo múltiplo comum lá, mas nem precisa, né? Eu consigo transformar essa segunda fração numa fração de denominador 6, multiplicando por 2. E eu vou ter a fração 4/6. Então, realmente, 2/3 é maior que 1/6. É verdadeiro. Mais uma. Qual ponto está em 4/3 na reta numérica? Olha bem, 4/3 é maior do que 1 inteiro. Então, não pode ser a letra P, que está lá antes do 1. Será que 4/3 é maior do que 2 inteiros? Não, né? Então, a única resposta possível é o ponto Q. Então, a resposta aqui é ponto Q. Certinho? Muito bem. Então, nós vimos na aula de hoje, aprendemos a comparar e ordenar números racionais na forma fracionária. Aprendemos também a ordenar e localizar números racionais na reta numérica. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham acompanhado tudo direitinho. Não desista. A cada segundo você está um passo mais próximo do seu objetivo. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau!